destruição necessária, flagelos destruidores. Esse tema está na parte terceira do Livro dos Espíritos, a parte que trata das leis morais, no capítulo 6, que aborda a lei de destruição. Para reger o universo no campo da vida espiritual, Deus instituiu leis que contêm um conjunto de princípios que devem ser seguidos por todas as suas criaturas. O objetivo dessas leis é fazer com que todos possam alcançar a perfeição a que estão destinados, e com ela a felicidade completa e definitiva que será alcançada com a perfeição. São leis que tratam das relações do homem para com ele, Criador, perante seus semelhantes e perante a criação em geral. São as chamadas leis morais. Essas leis se encontram escritas na consciência de cada um e têm as mesmas características de seu instituidor. Elas são para sempre e imutáveis, pois perfeitas, desde que criadas. Deus não se engana e não precisa modificá-las. Kardec dividiu essas leis em 10 partes, abrangendo todas as circunstâncias essenciais da vida, e uma delas, de acordo com essa divisão, é a lei de destruição, que ora estamos abordando nesse estudo. A destruição, como é sabido, é a ação de desfazer algo que existe, algo que foi construído ou que tenha sido criado. Somente a matéria, no entanto, é atingida por essa lei. O ser inteligente, que é o outro elemento constitutivo do universo, ou seja, o espírito, este é imortal e indestrutível. Uma vez criado, não mais é destruído. Kardec começa, então, perguntando aos espíritos, na questão 728, a primeira deste capítulo, ele pergunta: é lei da natureza a destruição? E os espíritos respondem: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Na lei de Deus, nada é inútil. Deus não cria nem faz nada inútil. E não seria diferente com a destruição. Ela tem uma finalidade: que tudo ressurja, que tudo seja destruído e ressurja de modo melhorado, regenerado. E os espíritos completam a resposta explicando: o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhora dos seres vivos. Então, na verdade, não há destruição. Nada é destruído. O que chamamos de destruição é, na verdade, uma transformação, pois nada é perdido, nada é destruído. Tudo é transformado, ressurgindo de modo cada vez mais aperfeiçoado. Confirmam os espíritos, desse modo, o ensino de um químico francês chamado Lavoisier, que viveu no século XVIII, portanto, um século antes do surgimento da doutrina espírita, e que concluiu que na natureza nada se cria, nada se perde, mas sim tudo se transforma. Foi, assim, o primeiro cientista que enunciou o princípio da conservação da matéria. E, tendo em vista essa resposta dos espíritos, Kardec pergunta no subitem A
dessa mesma questão 728. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais, ou seja, viria de Deus? E eles respondem: as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Então, sendo a destruição uma lei natural, ou seja, uma lei da natureza, é um desígnio de Deus, como todas as leis da natureza. E, sendo um desígnio do Criador, tem que ser cumprida. As criaturas são instrumentos de que o Criador se serve para alcançar esse e todos os seus desígnios. Nós somos instrumentos do Criador para que a obra da criação tenha prosseguimento e continue se aperfeiçoando cada vez para melhor. Todos têm, então, de colaborar com a obra da criação. E, por isso, todos os seres vivos são dotados de um instinto que os leva à destruição. A destruição, esse instinto, portanto, ele vem de Deus. É um desígnio da providência. Assim acontece, né, essa atuação desse instinto quando os seres vivos se destroem reciprocamente para, por exemplo, se alimentarem. Nesse caso, inclusive, a destruição tem um fim duplo. Além de servir à alimentação uns dos outros, ela tem também como finalidade manter o equilíbrio na reprodução de determinadas espécies, que poderia se tornar essa reprodução excessiva e prejudicial ao homem, como certos insetos, né? Por exemplo. E também permitir que sejam utilizados os despojos do invólucro material que sofre a destruição, no caso dos animais que são aproveitados para a alimentação do homem. O invólucro material, ele é simples acessório, ele não é a parte essencial do animal. A parte essencial é o princípio inteligente que se encontra ligado a ele. E este não é destruído. Ele, ao contrário, ele se elabora pouco a pouco com as transformações, porque passa de existência em existência. Se elabora em novos invólucros materiais, até alcançar um estágio que o permita ingressar na fase hominal, tornando-se, então, espírito. Esse princípio inteligente, ele, então, não é destruído, apenas o corpo do animal passa pela lei de destruição. Na questão seguinte, 729, Kardec pergunta se, para a regeneração dos seres, se faz necessária a destruição, por que a natureza lhe concede os meios de preservação e de conservação? É uma aparente contradição, não é? Se nós temos um instinto de destruição, como é que podemos conviver também com o instinto de conservação? São dois instintos que atuam de modo opostos, em sentidos diferentes, né? Em sentidos contrários. Como se entender essa aparente contradição, que a gente sabe que na lei de Deus não existe? E eles respondem: a fim de que a destruição não se dê antes do tempo, toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez com que cada ser experimente a necessidade de viver e de se reproduzir. Então, tanto o instinto de destruição como o instinto de conservação, eles são necessários e convivem harmoniosamente.
além do instinto de destruição, que é necessário para a regeneração dos seres, como nós estamos vendo. Deus dotou também, então, os reinos da natureza desse instinto de conservação, tanto o reino vegetal, como o reino animal, como o reino humano, evidentemente. E o objetivo é evitar que a destruição se dê antes do tempo devido. Toda a destruição ocorrida antes desse tempo entrava o desenvolvimento do princípio inteligente, esteja ele em que fase estiver, seja no reino vegetal, seja no reino animal, seja no reino humano. E para regular esse momento propício, esse momento exato de a destruição se operar, foi que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. O homem deve, então, procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa na Terra. E o instinto de conservação é que o sustenta nas provas, nas expiações, nas dificuldades que a vida material se lhe oferece. Impede que ele se entregue ao desânimo diante delas. Ele tem esse instinto de sempre buscar se preservar, sempre buscar conservar a vida, por mais difícil que seja a situação ou a posição em que se encontre. Ele vai sempre buscar se manter vivo, né? Sempre buscar sair daquela situação que coloca a sua vida em risco. Então, é esse instinto de conservação que diz ao homem que ele ainda pode realizar algo pelo seu progresso, que o leva a lutar contra a morte, a manter-se vivo, para que ele possa, então, caminhar em direção ao progresso. Nós estamos aqui, na vida terrena, não apenas para expiar as nossas faltas, para passar por provas necessárias, sim, ao nosso crescimento, mas também num processo pedagógico, educativo, e sermos colaboradores da obra da criação. Então, esse instinto de conservação nos induz, desculpem a redundância, instintivamente, a nos manter vivos, né? A nos manter a lutar pela vida, como algo que nos diz que nós precisamos ainda continuar na Terra para prosseguir o nosso processo de aperfeiçoamento. O instinto é sempre um bom conselheiro. Não existe instinto para o mal, como os Espíritos ensinam na primeira parte do Livro dos Espíritos. O que pode acontecer é nós não darmos ouvidos à voz do instinto. E, quando isso acontece, via de regra, nós nos prejudicamos. Nós passamos por situações piores, situações ainda mais graves da que nós nos encontrávamos antes. Então, esse instinto de conservação é tão fundamental, tão necessário quanto o instinto de destruição. Nas questões seguintes, as perguntas de Kardec são sobre a necessidade da destruição em outros mundos. Quer dizer, se em todos os mundos existe essa necessidade da destruição, a lei de destruição está presente. Ele pergunta: será idêntica em todos os mundos a necessidade da destruição? E os espíritos respondem: guarda a proporção com o estado mais ou menos material de cada mundo. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que a Terra. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, Kardec faz um estudo muito pedagógico, metódico, da diferença entre os diversos mundos habitados existentes no universo, demonstrando que eles não são iguais, que eles são diferentes. Ele apresenta, inclusive, uma classificação
meramente didática, para que nós possamos compreender essas diferenças. Então, cada mundo tem as suas peculiaridades. Cada mundo está num estágio de evolução diferente, compatível com a evolução da sua humanidade. É a evolução dos espíritos que compõem a humanidade de cada mundo que vai ditar o estágio evolutivo de cada mundo. Espíritos atrasados, o mundo é também um mundo inferior. Espíritos mais adiantados vão formar da origem a um mundo mais adiantado. E a necessidade de destruição, então, ela não é a mesma em todos os mundos. Ela é proporcional ao estado mais ou menos materializado dos espíritos que habitam cada um desses mundos, como eles dizem na resposta a essa questão. Mundos que são material e moralmente mais evoluídos, onde as condições de existência são muito diferentes das condições de existência da Terra, são menos dependentes da matéria, são menores ou mesmo inexistentes às necessidades da destruição. Os espíritos nesses mundos já são mais independentes da matéria. Eles vestem corpos mais sutis, menos necessitados dessa alimentação ainda um tanto grosseira que nós praticamos aqui na Terra. Então, a destruição já não se faz tão presente, tão necessária nesses mundos. Na Terra, essa necessidade, ela também deixará de existir um dia. Ela vai diminuindo à medida que os espíritos, nós que compomos a sua humanidade, vamos vencendo a preponderância da matéria sobre o espírito e dando mais importância aos valores espirituais, aos valores transcendentais, que transcendem a matéria. Então, é o desenvolvimento intelectual e moral da sua humanidade que vai fazer com que desapareça a necessidade da destruição na Terra. Claro que isso é um processo gradativo, né? Ninguém se sublima da noite para o dia. Nós estamos, nesse momento, num estágio em que a Terra está mudando a sua condição de um planeta provacional, expiatório, onde o mal ainda predomina, para ingressar num estágio, um degrau acima, de mundo de regeneração. Então, já é um passo na melhora das condições de vida. Então, a destruição já não será necessária. Nós teremos já corpos menos densos, menos grosseiros e, em consequência, praticaremos uma alimentação mais sutil. Não necessitaremos dessa alimentação que todos nós praticamos, né? Comer uma feijoada, um churrasco, que por enquanto a gente acha maravilhoso, né? Mas vai chegar um dia que nós não mais pensaremos nisso. Nós nos alimentaremos de uma comida mais sutil. Após essas primeiras considerações sobre a lei de destruição, Kardec pergunta aos espíritos sobre as diversas maneiras de se provocar a destruição, como se opera a destruição. Algumas são de iniciativa do homem, outras, no entanto, escapam ao seu controle. A primeira dessas circunstâncias abordada por Kardec é com relação à destruição dos animais, e é objeto das questões 734 e 735. Na questão 734, ele pergunta: em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruir os animais? E os espíritos respondem: tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover o seu sustento e a sua segurança. O abuso jamais constitui direito. Então, no estágio evolutivo em que nós, espíritos ligados ao planeta, nos encontramos,
nós temos direito de destruição sobre os animais. Nós precisamos deles, né, para manter a nossa subsistência, manter a vida do nosso organismo físico. Mas os espíritos explicam que esse direito não é ilimitado. Esse direito ele se acha regulado pela necessidade que nós temos de prover ao nosso sustento, né? Temos outros meios, temos os vegetais também, não é? Mas o alimento animal ainda é importante, ainda tem ainda determinadas proteínas que nós precisamos para sustentar um corpo saudável. Ou então, no caso de manter a segurança, né? Como eu disse, de quando uma espécie se reproduz de modo descontrolado, venha causar, pôr em risco a segurança do homem, né? Como acontece, tem acontecido, eu tenho visto algumas matérias no centro-oeste aqui do país com relação ao javali, né? Que é um animal muito feroz, e o javali destrói plantações inteiras, né? Os agricultores dessa região ficam tontos, né? Doidos, sem saber o que fazer para evitar esse estrago que esses animais produzem na plantação, né? Então, é um exemplo, né, de que para segurança e para manutenção da atividade é preciso impor um limite à presença desses animais. Então, é somente nessas duas hipóteses, de prover o sustento e de preservar a segurança do homem, é que se justifica a destruição do animal. A lei de conservação prescreve, como dever do homem, manter suas forças e a sua saúde, para que ele possa cumprir as tarefas que se comprometeu desenvolver antes da encarnação. Então, ele tem que se alimentar conforme exige a sua organização física. Então, a destruição dos animais para sustento, ela se justifica pelas condições de vida no planeta. Como eu disse, com corpos ainda muito materializados, muito densos, mas, à medida que a humanidade for se depurando, o homem passará a utilizar corpos mais sutis, como também já mencionamos aqui. Corpos menos densos, mesmo menos grosseiros, e aí já não mais, possivelmente, se fará necessidade do consumo do animal. Então, nessa condição, quando alcançarmos essa condição, sua alimentação será, então, igualmente mais sutil, menos densa, pois as necessidades materiais também terão diminuído gradativamente, até que vai chegar um dia que nós não mais necessitaremos nos alimentar de matéria, espécie alguma, como ocorre nos mundos mais adiantados. Mas esse é um estágio que nós ainda estamos um tanto distantes, né? São aqueles mundos de espíritos já praticamente já alcançaram a perfeição. E a gente vê que a humanidade, pela sua história, pelo seu presente, ainda está bastante longe de alcançar essa condição. Mas nesses mundos não há mais necessidade sequer de alimentação material. A literatura espírita traz vários exemplos, vários casos de espíritos que se alimentam apenas das forças da natureza, de fluidos, né? Derivados do fluido cósmico universal, não necessitam da matéria para poderem prover a sua alimentação. E não precisa nem ir tão longe, né? Mesmo em nosso lar, nós temos exemplo, embora eles ainda, os espíritos que estão lá situados, eles ainda pratiquem uma alimentação material, entre aspas, claro que material entendido com a matéria do mundo espiritual, mas já existem também alguns que não se utilizam desse tipo de alimentação. Aqueles benfeitores, aqueles instrutores mais adiantados, eles já se alimentam
simplesmente, né, puramente, de energias que absorvem do éter, né? Já estão tão desmaterializados que não precisam da alimentação material, nem mesmo constituída da matéria do mundo espiritual. Então, uma outra hipótese mencionada na resposta é quando a destruição dos animais se justifica para a manutenção da segurança do homem. Quando a sua segurança se encontra ameaçada, quando uma população de determinada espécie se torna excessiva, então o homem, tendo a sua saúde colocada em risco, ele pode então praticar a lei de destruição. Mas os espíritos completam a resposta advertindo de modo muito claro que o abuso não constitui direito. Quer dizer, então, tudo depende da finalidade com que se promove a destruição. Quando há excesso, quando se ultrapassa os limites da necessidade, torna-se uma violação à lei de Deus, como ocorre no caso, por exemplo, da caça por mero divertimento, que infelizmente ainda é praticado em algumas partes do planeta. Quando não se objetiva satisfazer uma real necessidade, mas se destrói o animal apenas pelo prazer de destruir, sem uma utilidade, aí torna-se, então, o abuso a que se referem os espíritos. E, nesse caso, eles ainda são contundentes, afirmando que há predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual, afirmam eles. E, assim procedendo, eles continuam, o homem se coloca abaixo dos animais, que só destroem para a satisfação de suas necessidades. Os animais, eles não se destroem, eles não se atacam sem necessidade, apenas para se divertirem, para caçarem. Eles se autodestroem mutuamente para satisfazer as suas necessidades, proverem o seu sustento. E quando o homem assim o faz, ele cede aos maus instintos, contrariando as leis naturais. E como toda e qualquer ação que contraria essas leis, gera uma consequência para o seu autor, gera um débito perante as leis divinas, que vai ter que ser prestado contas desse seu ato perante essas leis. Explicam também os espíritos na questão seguinte, na questão 735. Mas há povos que chegam a proibir a destruição dos animais. É uma questão abordada por Kardec na questão seguinte, 736. Ele pergunta: tem merecimento os povos que levam ao excesso o escrúpulo no tocante à destruição dos animais? E os espíritos respondem: é um excesso num sentimento que é louvável, mas que se torna abusivo e cujo mérito acaba neutralizado por abusos de outras naturezas. Há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Então, são povos que não permitem a destruição de animais, ou de um modo generalizado, ou de certos animais, certas raças de animais, nem mesmo para a alimentação do povo ou para qualquer outro título, né? Então, os espíritos explicam que essa proibição é um sentimento que tem algum mérito, que pode ser considerado até louvável, mas que, quando praticado em excesso, se torna um abuso. Além disso, o mérito acaba sendo anulado por abusos de outras naturezas, por práticas de outras maneiras que violam também a lei de Deus. Quer dizer, eles têm essa preocupação de não destruir os animais, mas praticam outros atos, né? Também contrários à lei de Deus, como inclusive pena de morte, castigos corporais, que alguns desses povos ainda adotam.
Então, o que se tem nesse caso, eles concluem, é mais superstição do que verdadeiramente bondade. É mais uma questão de cunho até religioso do que propriamente uma bondade. Então, com relação à destruição necessária, são essas questões que são apresentadas no Livro dos Espíritos. Vamos passar agora para o item seguinte do nosso estudo, que são flagelos destruidores. Kardec começa perguntando com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores. Então, flagelos destruidores são situações que, de tempos em tempos, se fazem presentes aqui na Terra e levam dor e sofrimento a tantos quantos são atingidos por esses fenômenos. São situações que escapam ao controle do homem e que decorrem de causas naturais, como, por exemplo, terremotos, inundações, tsunamis, pandemias. Quando acontecem, destroem tudo o que se encontra na região atingida, inclusive vidas humanas da população daquela região. Sendo suas causas naturais, é obra de Deus, né? Porque tudo que vem da natureza é obra de Deus. Daí a pergunta de Kardec: com que fim Deus permite esses acontecimentos? E os espíritos respondem: para fazê-la, a humanidade, né, no caso, progredir mais depressa. A destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento. Então, esses flagelos destruidores, como os citados, eles ceifam a vida de muitos, né? Mas os espíritos explicam que são meios de que a providência se utiliza para alcançar a melhora desses seres que são atingidos por esses flagelos, inclusive no campo da moralidade. Por seu intermédio, o progresso se dá mais rapidamente, realiza-se num tempo menor, o que muitas das vezes levaria anos ou séculos para se realizar. Então, os espíritos explicam que é preciso que se veja o objetivo dessas ocorrências, o objetivo desses flagelos destruidores, para que seus resultados possam ser devidamente apreciados. O que acontece é que nós, ainda dentro da nossa materialidade, temos ainda o costume de apreciarmos as coisas apenas do ponto de vista material, do ponto de vista do momento, do ponto de vista pessoal. Então, se nós vemos uma grande quantidade de pessoas perecerem nesses flagelos, espíritos desencarnarem por esse meio, nós temos a tendência de considerar injustiça, considerar a ausência da bondade divina. Então, é por esse motivo que nós qualificamos de flagelos essas situações, pelos danos imediatos que eles nos causam. Não percebemos ainda a sua necessidade para o mais rápido advento de uma melhor ordem das coisas. É claro, é um pensamento ainda, uma ideia, que nós ainda temos alguma dificuldade, né, de assimilar, de aceitarmos assim, muito tranquilamente. Mas são os espíritos que explicam, né? Isso não é uma tese, uma teoria concebida aqui na Terra. São espíritos de elevação, como os que ditaram a codificação, que mostram que esses flagelos eles têm uma proposta maior, uma proposta de mais longo prazo do que pura e simplesmente a morte coletiva de uma quantidade enorme de espíritos. Então, considerando essa resposta dos espíritos, Kardec pergunta na questão seguinte, a 738. Para conseguir a melhora da humanidade, Deus não podia empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Quer dizer,
para que a humanidade progredisse mais rapidamente, será que Deus não teria outros meios, se não promover esses flagelos? E os espíritos respondem: tem. Muitas vezes, aliás, desculpa, a resposta é 738. Pode e emprega todos os dias outros meios, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Então, Deus deu ao homem o conhecimento, né, através da inteligência, para distinguir o bem do mal, para desenvolver ações necessárias ao bem, à melhora da vida, né? Mas acontece que muitas das vezes nós não empregamos essa faculdade, né? Esse conhecimento de que Deus nos dotou. Então, não aproveitamos esses meios. Daí a necessidade de uma intervenção mais forte, uma intervenção divina, para que a humanidade seja impulsionada. É como um aguilhão que empurra a humanidade para frente, inclusive desenvolvendo o sentimento de caridade, de solidariedade, como nós vemos que nessas situações, quando acontecem esses fenômenos, muitos se mobilizam, né? Uma grande população, muitas organizações são constituídas para ajudar as pessoas a diminuírem, pelo menos, as suas dificuldades, se não puderem ser superadas. Então, isso é repetimos, um impulso que Deus dá, entende que é necessário para que nós venhamos progredir mais rapidamente, nos tirar daquela acomodação, daquele marasmo em que muitas das vezes nos colocamos. Nos subitens A e B dessa questão, Kardec argumenta que nesses flagelos, tanto o homem de bem como o perverso, eles se sucumbem. Bem, entendemos que é necessário para apressar o progresso. Mas tem um porém. Tanto sucumbe o homem de bem como o perverso, como aqueles perseverantes no mal. Os espíritos explicam que, durante a vida terrena, nós temos o hábito de só nos importarmos com o corpo, né? Nós só nos preocupamos com esse curto espaço de tempo que estamos aqui na Terra. Após a morte, todavia, o espírito pensa de outra maneira. Ele percebe que a vida do corpo é quase nada, que a sua vida não se resume àquilo ali, a essa passagem de 40, 50, 80, 100 anos, que ela vai muito mais além. Ele entende que um século aqui no mundo terreno é como um relâmpago na eternidade. Ele entende que os sofrimentos causados por esses flagelos podem durar alguns meses, alguns dias ou até alguns anos, mas que nada são perante a vida eterna, nada são perante o progresso que ele vai trazer para o próprio espírito e para o planeta. O que importa é que o espírito sobrevive, ele não é atingido por esses flagelos. E ele então vai sobreviver e formar o verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual. Os corpos não são mais do que vestimentas. Eles são as formas sob as quais os espíritos se apresentam na Terra. Então, se considerarmos que a vida que importa é a do espírito, menos importância daríamos a esses flagelos. É o que recomendam os espíritos. E dizem mais, as vítimas desses flagelos, em outras existências, terão uma compensação pelos sofrimentos sofridos, desde que saibam suportá-los sem murmurar e sem se revoltar contra a providência. Esses flagelos têm ainda outra utilidade, eles explicam. Eles mudam as condições de vida de uma determinada região, e isso traz uma influência também para o corpo físico do homem. Podem resultar melhores condições de vida numa região, no tocante ao clima.
e, com isso, tornam a vida menos difícil e até mais duradoura daqueles que vivem naquela região. Em consequência, aumentam até o tempo de permanência do espírito na Terra, o que lhe propicia mais oportunidades de progresso. E também do ponto de vista moral. Esses flagelos são provas, porque o espírito passa, né, os espíritos envolvidos nessa situação, para caminharem rumo ao seu progresso, para galgarem mais um degrau na escala evolutiva. São provas que servem para proporcionar uma oportunidade, por exemplo, de exercitar a inteligência, né? O homem começa a estudar determinadas situações, no campo, seja da engenharia, da arquitetura, da biologia, para mitigar, né, os efeitos desses flagelos, para que, numa próxima vez que aconteça algo semelhante, a região já esteja mais preparada e desenvolvendo a sua inteligência. Ele vai conquistar valores que não perderá jamais, né? As conquistas do conhecimento, as conquistas do moral, são valores definitivos. Nós não perdemos jamais. Permite, então, que desenvolva também essas duas asas da evolução, né? A intelectual e a moral. E, na última questão, para concluir, que o nosso tempo já está se encerrando, é perguntado se o homem pode evitar esses flagelos. E os espíritos respondem que, em parte, sim. Muitos são consequências da própria imprevidência do homem. Então, esses podem ser evitados. Outros, contudo, pertencem aos desígnios da providência. São aqueles flagelos que visam impulsionar o progresso mais rapidamente. Desses, cada indivíduo recebe a sua parte, não lhe sendo possível opor nada mais que a resignação à vontade de Deus. Ou seja, só nos resta aceitar, compreender que tem ali uma finalidade e que, uma vez vencida aquela situação, nós sairemos dela melhores. É claro que sempre traz o sofrimento, sempre traz uma dificuldade, mas é preciso resignação, é preciso fé, compreender que nada que Deus faz é visão do nosso mal, é visão do nosso bem. Se nós não compreendemos, como eu disse atrás, determinadas situações, nós temos dificuldade de compreender que é para o nosso bem, nós temos que confiar, né? Que Deus não vai fazer nada para nos prejudicar. Se nós não compreendemos, é porque não estamos ainda em condições, não temos ainda conhecimento, intelecto, moral para compreendermos, mas temos que ter a convicção de que vai ser para o nosso bem. E no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ensina que essas provas a que estamos sujeitos aqui na Terra, como esses flagelos, podem ser suavizadas ou tornadas menos penosas conforme o modo como encaramos a existência terrena. Aquele que encara a vida terrena pelo lado espiritual a vê como um ponto no infinito, quer dizer, compreende que ela é curta se comparada à vida eterna. Já mencionamos aqui também. E reconhece que esse sofrimento ficará no passado. Uma vez vencido, nós já estaremos numa outra situação, não mais nem nos lembraremos dele. Então, a certeza de uma vida futura mais feliz, né? Porque nós caminhamos sempre para frente, podemos ficar durante certo tempo estagnados, mas não retrogradaremos jamais, né? Estaremos sempre avançando. Então, isso nos anima, nos dá força, nos dá fé, e, ao invés de nos queixarmos, nós devemos agradecer pela oportunidade de passarmos por essas situações que nos fazem avançar. Aquele que apenas vê a vida corpórea, que apenas se prende às coisas materiais, ao contrário, as provas lhe parecem intermináveis, caem sobre suas costas com um peso muito maior, parecem muito mais duradouras e muito mais pesadas. Diminuindo a importância das coisas deste mundo, é que o homem
modera os seus interesses, seus desejos, se contenta com a sua posição, experimenta, quando acontecem essas situações provacionais, uma impressão mais atenuada desses reveses. Enfrenta com calma, com resignação, que são sempre úteis à saúde do corpo e à saúde do espírito. Bom, o que nós tínhamos sobre o tema era isso. Esperamos que o estudo tenha sido proveitoso para todos nós. Agradecemos a companhia de todos aí durante o estudo e até uma próxima oportunidade, então, se Deus quiser.